Excelentíssimo senhor presidente, senador Raimundo Lira, a quem cumprimento pela condução sempre firme deste processo, uma condução equilibrada, isenta, elegante. Excelentíssimo senhor senador Antônio Anastasia, digníssimo relator deste processo, a quem também cumprimento a forma respeitosa com que tratou a todos, e que mesmo em face de algumas acusações impróprias, e eu diria, senador Anastasia, até mesmo de respeitosas e injustas por isso mesmo, Vossa Excelência soube se portar e se conduzir de maneira correta, isenta e imparcial. E não poderia já, neste momento, deixar, inclusive, de citar no que diz respeito à suspeição que vem sendo reiteradamente arguída pela defesa, de lembrar e de frisar que os casos de suspeição, segundo o Código de Processo Penal, no seu artigo 254, eles são taxativos, eles são números clausos, eles não admitem interpretação. E são eles citados tais como inimizade capital, amizade íntima com as partes, ser credor, o magistrado ou o relator, ser credor ou devedor das partes, ter contrato com as partes, ser acionista ou sócio das partes, ser processado por questão semelhante a que se discute o processo. Portanto, estes casos são exaustivos, são absolutamente previstos, e eu quero crer, eminente senadora Anastasia, que Vossa Excelência não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para dar lastro a infundado argumento da suspeição de Vossa Excelência. Nem se diga também que o fato de ser ou não o professor Miguel Reale Júnior, filiado a um partido político, de ter ou não a doutora Janaína exercido o seu mistério profissional e até mediante a justa remuneração, que isso possa de algum modo comprometer a isenção de Vossa Excelência e tornar isso como se fosse uma relação de amizade capital com Vossa Excelência. Portanto, eu quero aqui restaurar as impropriedades que foram citadas na pessoa de Vossa Excelência e destacar a imparcialidade e a condução mais do que correta e isenta da parte do nobre senador. E ainda não me furtando a prosseguir com elogio, eminente senadora Anastasia, não é incomum, e eu quero crer que todos aqui já tiveram a oportunidade de ir a um grande museu e perceber que as obras-primas, as mais raras, as mais caras, elas são protegidas por uma blindagem para evitar exatamente os ataques de pessoas que não conseguem enxergar a raridade, a excelência da obra-prima. E o parecer de Vossa Excelência, eu queria dizer e destacar em alto e bom som, é uma obra-prima e se encontra blindado pela segurança jurídica com que Vossa Excelência se ouve na sua vasta e exaustiva argumentação técnica, política, jurídica, que espancou a toda evidência os argumentos da defesa, de que não há prova, de que não há dolo, de que este processo é um golpe, mesmo chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu não consigo entender, porque somos bem-aventurados, eminentes senadores, por estarmos e vivermos num processo que se desenvolve no Estado Democrático de Direito. Portanto, eminente senadora Anastasia, receba os meus cumprimentos, a gratidão pela isenção de Vossa Excelência, que não é favor nenhum, diga-se de passagem, porque a sua correção assim sempre se deu. Eminentes senadores e senadoras desta casa, eminentes, meu querido amigo, colega e sócio, doutor Eduardo Doria Neme, a quem tenho tido o total apoio, eminente doutor José Eduardo Cardoso e doutor Gabriel, senhores servidores, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Permitam-me começar a minha manifestação
nem tanto fazendo uma consideração de ordem técnica sobre as duas acusações que são feitas à presidente afastada. No caso, a edição de decretos suplementares de créditos suplementares sem a necessária e indispensável autorização legislativa e as chamadas pedaladas feitas em face de recursos obtidos e financiamentos espúrios junto a um banco da qual o governo era o seu controlador. E essa digressão, permitam-me, senhores senadores e senadoras, eminente presidente senador Raimundo Lira, para simplesmente fazer referência aqui a uma teoria histórico-científica que no século II, o ser humano, não sabendo exatamente, por ciência e por convicção científica, como a Terra e o universo se conduzia, criou a figura do geocentrismo, em que entendia que tudo girava em torno da Terra. Depois veio um pensador e também cientista polonês, Nicolau Copérnico, 14, 15 séculos depois, e desenvolveu a teoria do heliocentrismo, demonstrando que o Sol, a Terra é que gira em torno do Sol. E esta prova científica, ela só foi conseguida, ela só foi evidenciada por Galileu Galilei. Ele que inventou, dentre outras invenções, dentre outros inventos, o binóculo, ele que desenvolveu um telescópio e conseguiu provar cientificamente a existência de um movimento de rotação dos astros e da Terra em função do Sol. E foi Galileu Galilei que, por essa razão, em virtude dessas provas, chegou a ser perseguido, chegou a ser humilhado, mas a história e o tempo fizeram a recomposição do seu valor. E foi ele que disse uma frase lapidar, de que todas as verdades são fáceis de entender uma vez descobertas. O caso é descobri-la. E, eminentes senadores, qual é a relação dessa digressão com o caso concreto? Eu vou explicar, todos estão se perguntando. É que a verdade aqui é tão clara, de que houve crime de responsabilidade. O relatório, as provas, a manifestação do TCU, a perícia comprovada pela junta, é tão evidente, é tão conclusiva na ocorrência de crime de responsabilidade, que não é necessário sequer lupa, quanto mais um telescópio, para que se possa comprovar que a presidente afastada não observou as regras mínimas necessárias da Constituição Federal. Lembro aqui que, em matéria orçamentária, eminentes senadores, ao contrário do chamado princípio da insignificância, aqui sim vale o princípio da significância e não se pode relativizar se foi apenas milhões ou bilhões e já se ficou comprovado que as pedaladas foram de bilhões de reais. Não se pode simplesmente relativizar e querer diminuir, como algumas testemunhas aqui disseram, que isto seria um fatozinho que não se deveria ser levado em consideração porque os valores das pedaladas não seriam agudos e exorbitantes. Como também aqui se aplica o princípio não da inexigibilidade de conduta diversa, porque nós estamos falando da autoridade maior do governo brasileiro, mas sim o princípio da exigibilidade de conduta estritamente vinculada aos seus comportamentos na fronteira da legislação. Eminentes senadores, nós estamos em tempos de Olimpíada e recorrendo aqui à figura, não poderia deixar de dizer que a presidente afastada, quando se valeu de decretos sem autorização legislativa para financiar gastos das suas despesas primárias e assim também os fez nas pedaladas, ela driblou a legislação, driblou a nossa Carta Maior, fez uma falta gravíssima, não acolhida pela nossa Constituição e pela legislação da responsabilidade fiscal. E mais do que isso, fez um gol contra a sociedade brasileira, eminentes senadores, que hoje sofre e padece a crise do desemprego, que não vem de agora. Nós estamos falando de um governo que evidentemente, se nós ficarmos restritos a este flash que o processo do impeachment nos impõe, é claro
que o espectro pode até parecer menor da sua responsabilidade sem isentá-la da culpa e sem isentá-la do crime e, portanto, do afastamento definitivo. Mas nós não podemos deixar de levar em boa conta, eminentes senadores, que a conduta da presidente Dilma, ela foi decisiva, determinante, para que as ilegalidades fossem cometidas. Não é crível imaginar que ela, que instalou o dilmacentrismo e que mudou toda a ciência a respeito da rotação dos astros e das pessoas. A presidente Dilma instalou o dilmacentrismo, tudo se direcionava por suas mãos, em suas mãos e na sua pessoa. Ela era que coordenada. E o parecer de Vossa Excelência, mais uma vez, até nas notas de rodapé, nos brindam. E as notas de rodapé, pode ter certeza, eminente senadora Anastasia, eu as li todas, com vídeos em que os representantes do governo Dilma diziam às escâncaras que haviam tido a coordenação insuperável da presidente Dilma, sobretudo quando faz a divulgação do Plano Safra. Então não há como negar a coordenação deste processo. Não se pode imaginar que, sendo a presidente Dilma centralizadora, autoritária como sempre se revelou, e isto é conhecidíssimo, não há como negar, porque é um fato notório, ela simplesmente ignorasse ou achasse que seus técnicos do Banco Central, do Banco do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, à sua revelia, teriam se juntado ao mesmo tempo, diga-se de passagem, numa ação concertada para fazer uma ilegalidade gravíssima contra a Constituição. É claro que isso teve um comando. É inadmissível imaginar o contrário. Os romanos, e eu escrevi há pouco sobre isso, têm uma expressão muito própria para dizer que quando a coisa fala por si só, eles chamam de in re ipsa, dispensam a própria prova dos fatos. E a coisa fala por si só, eminentes senadores. Não há como negar a condução desse processo e o dolo e a má-fé e a autoridade na responsabilidade da figura da presidente afastada, que por isso há de ser definitivamente afastada desse processo. Apenas para finalizar, lembrando que, mais uma vez, sem pretender me tornar repetitivo, seria até temerário, senadora Anastasia, versar sobre os numerosos documentos, os depoimentos citados no parecer de Vossa Excelência, e até porque o tempo também não me permite. Mas eu diria que, e sem querer fazer aqui apenas um jogo de semântica, e é chegada a hora de parar de sangrar, nós possamos, sociedade brasileira, pelo voto sim de Vossas Excelências, por afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff em função da notória responsabilidade pelos crimes de que é acusada, para que nós possamos parar de sangrar e singrar os mares da legalidade e avançar por águas mais profundas no oceano da transparência, da moralidade pública, que é o que se espera daqueles que recebem o voto do povo da sociedade e que deveria, em nome do povo, pelo povo, exercer todo o poder do qual se emana a investidura do cargo público, e que a presidente da República afastada, lamentavelmente, não deu o respeito devido à nossa Carta Maior. Com essas considerações, eminentes senadores e senadoras, e já curioso para ouvir a sempre erudita apresentação do meu colega, doutor José Eduardo Cardoso, eu encerro conclamando Vossas Excelências que, no livre juízo de convicção, examinando as provas objetivas, mais uma vez, a exaustão, colhidas e recolhidas para estes autos, possam, nesse juízo de valor, exercer o voto de maneira singular, livre, soberana e determinar o afastamento definitivo da presidente da República, que começa com a aprovação agora do parecer ilustrado do senador Antônio Anastasia. Como falo, eminente presidente.